segundo. Então os jogadores do Flamengo assentaram, o juiz ficou esperando o tempo normal, como eles não voltavam para o jogo, ele terminou e foi homologado, o Botafogo vencendo o Flamengo pelo placar de 5-1 e ficou registrado como o jogo do senta, porque a torcida do Botafogo ainda gritava, senta para não perder demais. E o Heleno, nesse jogo, ele marcou 2 gols. Então, voltando nessa história do Botafogo não ser campeão, outra coisa marcante do Heleno no Botafogo, em 1947, tem uma outra passagem marcante do Heleno também, no campeonato, no supercampeonato de 1946, porque o Heleno ficou conhecido também, o apelido de Gilda, marcou muito o Heleno. No supercampeonato de 46, um jogo Botafogo e Fluminense nas Laranjeiras, e o Botafogo perdeu aquele jogo, o Heleno estava numa tarde desastrosa, e um amigo chegou das sociais do Fluminense e gritou para fazer raiva nele, Gilda! E a torcida do Fluminense ouviu aquilo e falou, Gilda? Porque Gilda era o personagem da Rita Hayworth, que interpretava o filme Nunca Houve uma Mulher como Gilda. E nesse filme que estava passando no Brasil, a Rita, ela era uma mulher belíssima, geniosa e muito temperamental, né, e glamourosa também. E aí eles associaram esse nome à torcida do Fluminense, falou, então é isso aí que nós vamos chamar. E Gilda, Gilda, a torcida do Fluminense gritando o tempo todo o Heleno daquela forma. Terminado esse jogo, o Heleno já muito nervoso com aquilo, e a torcida insistentemente gritando o Heleno, Gilda, Gilda, Gilda. Ele, num ato assim de descontrole total, ele baixa o calção mostrando a genitália para a torcida do Fluminense. Quer dizer, foi um horror naquela época, né, as sociais do Fluminense, com muitas mulheres, né, jovens. Então foi uma parte negra da história do Heleno de Freitas, num destemperamento total do Heleno de Freitas. Ele já com muitas brigas, finalzinho de 47, o Carlito Rocha assume a presidência do Botafogo e também parece que preocupado com essa história, talvez aí que começa a superstição na história do Botafogo, o Carlito Rocha pensa o seguinte, eu acho que com o Heleno o Botafogo não vai ser campeão mesmo. E recebe uma proposta do Boca Juniors da Argentina, porque no ano de 46 o Heleno havia feito um belíssimo sul-americano também, que foi disputado na Argentina, e o Boca, muito interessado nele, faz uma oferta ao Botafogo na maior transação do futebol brasileiro até essa época, né? O Heleno vai para o Boca Juniors e faz também, tentando fazer sua independência financeira, foi aquele rompimento, né? O Heleno passa de 40 a 47 no Botafogo, foi o principal jogador do Botafogo, ruim com ele, pior sem ele, mas o Botafogo também não conseguiu ser campeão. Despertava aquele interesse das meninas também, e ele se vestia muito bem, o alfaiate dele era o Detico, que era o mesmo alfaiate do presidente Getúlio Vargas. Tem uma passagem dele também numa boate do Rio de Janeiro, do Hotel Vogue, que na época tinha o Hotel Copacabana Palace, que ele frequentava, o Cassino da Urca, e essa boate do Hotel Vogue era considerada pela alta sociedade do Rio de Janeiro, que frequentava a boate, como uma das melhores boates do mundo. E nessa boate tinha um pianista austríaco chamado Sacha Rubin, que mais tarde também ele fundou a boate Sachas no Rio de Janeiro. E esse pianista, quando o Heleno entrava no Hotel Vogue, na boate do Hotel Vogue, ele parava tudo que estava tocando para tocar My Foolish Heart, que é Meu Coração Insensato. Era a música que o Heleno mais gostava. Então todas as pessoas que estavam naquela boate, quer dizer, tal a importância do Heleno, né? O pianista parava de tocar o que estava tocando para tocar a música que ele mais gostava. E aí as pessoas sabiam que naquele momento estava entrando na boate o craque galã Heleno de Freitas. Então são esses fatos que realmente marcaram esse nosso cidadão, né, esse conterrâneo ilustre de São João Nepomuceno, Heleno de Freitas, que vai para o Boca Juniors, voltando agora. Em 1948, mesmo ano que ele casa-se com a Ilma, que era filha de um diplomata, uma belíssima moça, estudou na Romênia, também muito culta, mas ele, antes de casar-se com a Ilma, ele vai para o Boca Juniors, um time também poderosíssimo, que tinha o Mário Borgê na ponta direita, o outro brasileiro, o Ies Amalfi,
e também dois jogadores da seleção argentina que às vezes, ou melhor, que sempre era convocado para a seleção argentina, que era o Gomes Sanches e o Riquelme. Esses jogadores fortaleciam esse time do Boca Juniors, que era muito forte, mas na época o Boca estava sem vencer há 12 rodadas, 8 delas pelo campeonato argentino. E o Heleno ia estrear justamente contra o Banfield, que era um time também não muito forte, mas o Boca vinha atravessando uma fase muito difícil. E nesse jogo, o Heleno esteve muito bem, o Boca venceu pelo placar de 3-0, o Heleno marcou 2 gols e participou do terceiro. E a hora que ele saiu de campo, ou melhor, a hora que terminou o jogo, ao invés da torcida gritar Boca, 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 gritava Heleno, Heleno, Heleno. Tal era o entusiasmo dessa torcida na expectativa dele realmente se tornar o grande ídolo da torcida do Boca. Mas infelizmente o Heleno, por outros problemas também, já de relacionamento, tinha muitas estrelas nesse time, o Heleno joga apenas 17 partidas pelo Boca, marcando 7 gols. E aí ele retorna ao Brasil em 1949 para integrar o Expresso da Vitória. Era o time do Vasco da Gama, que tinha entre outros craques o Ademir de Menezes, o Maneca, o Chico, e o Heleno fazia parte dessa linha de ataque. O Vasco foi campeão em 1949, mas o Heleno, nas partidas finais, o Heleno não participou, porque ele briga com Flávio Costa. Figura importante também para o Heleno não disputar o Mundial de 1950, que foi realizado no Brasil. O Heleno tem esse desentendimento com o Flávio Costa, fica fora das últimas partidas do Campeonato Carioca de 49, mas é o único título estadual que o Heleno tem, campeão pelo Vasco da Gama, campeão carioca de 49. E aí o Heleno, com essa briga, já estava começando a atravessar uma fase desse temperamento dele, que a gente já não sabia onde terminava o temperamento e onde começava a doença, então tinha essa dúvida. E ele escondia também a doença que ele já tinha contraído, a sífilis, que é uma doença, ela é um pouco silenciosa, que ele adquiriu através de um relacionamento amoroso, né? Então ela aparece na genitália e com 2 semanas, ela umas manchas, e com 2 semanas ela some e passa para a parte interna do corpo e começa a deteriorar o sistema nervoso, a parte terciária dela já atacando o cérebro do sistema nervoso. Só que até então se misturava, né? Se confundia ainda onde terminava o temperamento e onde começava o doente. Mas o Heleno fica fora desse Mundial de 1950. Mas se você quiser saber mais da história do Heleno de Freitas, na verdade a história toda do Heleno está aqui. Nunca houve um homem como Heleno. É uma obra em 300 páginas, espetacular, de Marcos Eduardo Neves, o jornalista e escritor Marcos Eduardo Neves, que conta em mínimos detalhes aqui os dramas e as glórias do Heleno de Freitas. Mas então essa passagem de 1950, o Heleno chega no bar de noite, essa é a versão que eu tenho, ele chega depois do jogo, um dia depois da derrota do Botafogo, e aqui nós estamos, desculpa, a derrota da seleção brasileira, e nós estamos falando aqui da história de São João Nepomuceno. Lá nessa segunda-feira estava reunida também a Orquestra Eldorado, uma outra espetacular orquestra que teve aqui em São João Nepomuceno, que fez shows em toda a linha férrea da Leopoldina, de Ponte Nova até o Rio de Janeiro, tocou em praticamente todas as cidades onde o trem passava também naquela época. E lá estavam reunidos os músicos para falar um pouco do que foi o baile da semana passada e já preparando para outra semana. E o Heleno, na hora que entra no bar de noite, o Sojura, que é pai do Carlos Mauro, para quem conhece aqui na cidade, trabalha na Policlínica, o Sojura, para fazer raiva no Heleno, já espera a chegada dele e ele já chega lá falando: se eu tivesse lá, o Brasil não perdia a Copa. E o Sojura, já com liberdade com ele, para fazer mais raiva nele, que sabia que ele ficava muito nervoso, falou com o Heleno o seguinte: falou que não perdia o quê, Heleno? Você ia fazer o quê lá, rapaz? Aí o Heleno, mais furioso ainda, falou: eu dava um soco na cara do Abdúlio Varela, o Ademir de Menezes ficava livre e ganhava o jogo. Então, quer dizer, essas são as histórias que ele conta, como tem uma história também, voltando um pouquinho no tempo. Mais precisamente aí em 1946, o Heleno
convidado para vir fazer um jogo aqui.